Você está ouvindo o Devocional da Jornada 330, um programa de desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Thomas Souza e o capítulo de hoje é Provérbios 30. Queridos ouvintes, estamos chegando ao final dessa jornada 330 e eu espero muito que esses devocionais tenham edificado a sua vida. E se você foi abençoado de alguma maneira, nos escreva nas redes sociais e compartilhe a sua experiência. Bom, você já percebeu como vivemos numa era obcecada por respostas? Temos o Google e muitas inteligências artificiais a um clique de distância, especialistas em todos os campos, podcasts sobre qualquer assunto imaginável. A verdade é que estamos nadando em informação. Mas será que estamos realmente mais sábios? Provavelmente a essa altura você já deve saber que o livro de Provérbios foi escrito justamente para isso: ensinar-nos a viver bem. Não é apenas sobre acumular conhecimento, mas sobre como desenvolver sabedoria prática, aquela capacidade de tomar decisões acertadas, de enxergar além do óbvio, de viver com propósito e equilíbrio. E hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais surpreendentes deste livro, Provérbios 30, nos 6 primeiros versículos. Aliás, nesses 6 versículos, um sábio chamado Agur, cujo nome significa ajuntador de sabedoria, nos ensina que a verdadeira sabedoria nos levará inevitavelmente a 3 conclusões fundamentais. Primeiro, somos pequenos. Segundo, Deus é grande. E terceiro, a palavra é pura. Vamos juntos desempacotar cada uma dessas verdades. A sabedoria começa reconhecendo somos pequenos. Entre o verso 1º ao 3º, nós vemos que Agur abre sua mensagem de uma forma chocante. Ele se autodeclara estúpido, diz que não possui entendimento humano e que não aprendeu sabedoria. Bom, para alguém conhecido como ajuntador de sabedoria, isso soa estranho, não? Mas aqui está o segredo. Ele não está sendo falso ou até mesmo exageradamente humilde. Agur está expressando algo que todo verdadeiro sábio eventualmente descobre. Quanto mais você aprende, mais percebe o quanto não sabe. Lembra da frase popularmente atribuída a Sócrates? Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Sócrates, considerado um dos homens mais sábios da antiguidade, entendia que a verdadeira inteligência começa quando a mente humana é humilhada diante da vastidão do que ainda há para conhecer. Quanto mais ele investigava a filosofia, a ética, a natureza das coisas, mais percebia os limites do conhecimento humano. Agur está dizendo a mesma coisa, mas levando ainda mais longe. Ele usa um termo hebraico que literalmente compara o ser humano a um animal. Não porque sejamos irracionais, mas porque, diante da onisciência de Deus, nossa capacidade racional parece brutalmente limitada. Pense assim: imagine uma formiga tentando compreender a internet. Por mais inteligente que ela seja dentro dos seus parâmetros, ela simplesmente não tem a capacidade de processar a complexidade daquilo. Da mesma forma, quando nos colocamos diante do infinito de Deus, nossa mente, por mais brilhante que seja, encontra seus limites. E aqui está o ponto mais bonito. Reconhecer isso não é sinal de derrota, é um sinal de sabedoria. É o ponto de partida, é abrir mão da arrogância intelectual para se posicionar como um aprendiz. Curioso que Provérbios 30, ao chegar perto do final do livro, a consciência dessa limitação humana só aumentou. Isso mostra que quanto mais avançamos na sabedoria, mais humildes nos tornamos. A segunda conclusão a que a sabedoria nos leva é um contraste com a nossa pequenez. Bom, se nós somos pequenos, Deus é grande. Essa é a segunda verdade. Após reconhecer a sua limitação, Agur faz algo poderoso. Ele dispara 5 perguntas retóricas, cada uma projetada para nos fazer contemplar a grandeza incomparável de Deus. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Essas perguntas funcionam como uma escada que nos eleva da nossa pequenez até a contemplação do Criador. Quem pode ir e voltar do céu à vontade? Quem controla os ventos como se fossem algo que cabe nas mãos? Quem recolhe as águas como se fosse um tecido?
Quem desenhou os limites e os fundamentos da Terra? A resposta é muito óbvia: apenas Deus. Pense na ilustração de uma criança tentando segurar o vento. Ela abre as mãos, tenta agarrar, mas o vento escapa por entre os seus dedos. Impossível. Mas Deus, ele sim, encerra os ventos nos seus punhos, controla o incontrolável, segura o que não pode ser segurado. Ou imagine tentar recolher toda a água do oceano em um pano. Ridículo. Mas Deus, o Criador de todos os mares, rios e lagos, pode fazer essas coisas. Então vem a pergunta mais misteriosa: qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Os ouvintes originais de Agur conheciam o nome de Deus, o nome na sua versão hebraica, Yahweh, o Senhor. Mas quem seria esse filho? Essa era uma revelação progressiva, um mistério guardado por séculos, até que a resposta plena veio em Jesus Cristo. Jesus é a sabedoria de Deus encarnada, o Verbo que se fez carne. Ele é aquele que desceu do céu e subiu novamente. Ele é o Criador de todas as coisas e, ao mesmo tempo, o Filho que revela o Pai. Como Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, verso 3, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus não é apenas o Criador distante e transcendente que controla os ventos e estabelece os confins da terra. Ele é também pessoal, tem nome, tem filho, se relaciona conosco. A terceira conclusão a que a sabedoria nos levará é que a sua palavra é pura. Nós vemos isso entre os versos 5 e 6. Depois de nos levar a reconhecer a nossa pequenez e a grandeza de Deus, Agur chega à terceira conclusão: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Observe algo fascinante aqui nesse texto. O texto diz: toda a palavra de Deus é pura. Mas logo em seguida usa o pronome ele é escudo. A palavra não é apenas um conjunto de informações divinas. Ela nos leva a uma pessoa. Isso transforma completamente nossa relação com a Bíblia. Não estamos apenas lendo um manual de instruções religiosas ou coletando versículos inspiradores. Estamos tendo um encontro pessoal com o próprio Deus que se revela através das Escrituras. A palavra pura aqui tem um sentido de refinada, testada, sem impurezas, como o ouro que passou pelo fogo e saiu sem nenhuma escória. A palavra de Deus é confiável, ela não falha, não engana, não decepciona. E porque ela é pura, Deus se torna um escudo para aqueles que nele confiam. Pense num escudo antigo usado em batalhas. Ele não é apenas um instrumento decorativo, era literalmente a diferença entre vida e morte. Quando as flechas vinham, o guerreiro se escondia atrás do escudo e encontrava proteção. Da mesma forma, quando confiamos na palavra de Deus, quando a levamos a sério, quando alinhamos nossa vida com ela, quando descansamos em suas promessas, encontramos abrigo, proteção, direção. Mas Agur nos dá um alerta no verso 6. Não acrescentes as suas palavras, porque não te repreenda, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Por que isso é importante? Bom, porque a tentação de adicionar algo à palavra de Deus é real, seja por meio de tradições que ganham peso igual à Escritura, seja por nossas opiniões pessoais que elevamos ao status de verdade divina, seja por distorções que fazemos para justificar os nossos desejos. Quando fazemos isso, não estamos apenas sendo imprecisos, estamos sendo mentirosos, colocando palavras na boca de Deus que Ele nunca disse. A sabedoria, portanto, nos ensina a receber a palavra como ela é, pura, suficiente, completa, nem mais, nem menos. A jornada de Agur nos convida a fazer essa profunda reflexão. Primeiro, ele nos leva a olhar para dentro e reconhecer: somos pequenos, somos limitados, incapazes de alcançar a plenitude do conhecimento por nós mesmos. Depois, ele nos convida a olhar não apenas para dentro, mas para cima e contemplar: Deus é grande, infinitamente maior, mais sábio, mais poderoso do que tudo que podemos imaginar. E surpreendentemente, Ele também é pessoal, nos conhece, nos ama, se revelou no seu Filho Jesus.
Finalmente, ele nos traz de volta ao tesouro que temos nas mãos, a palavra de Deus, pura, confiável, suficiente. A verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em conhecer aquele que sabe tudo. Não está em confiar em si mesmo, mas em confiar naquele que é digno de toda confiança. E você, querido ouvinte, hoje, diante dessas três conclusões da sabedoria, onde você está? Reconhece sua pequenez ou ainda vive como se tivesse todas as respostas? Contempla a grandeza de Deus ou vive como se ele fosse apenas mais uma opção religiosa? Confia na pureza da palavra ou tenta moldar Deus à sua própria imagem? Que possamos, como Agur, ser verdadeiros ajuntadores de sabedoria. Não para nos exaltar, mas para nos humilhar. Não para nos tornarmos arrogantes, mas para encontrarmos refúgio naquele que é o nosso escudo. Deus abençoe o seu dia.